boa noite, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Givan na área para uma aula especial aqui comigo, meus queridos. Vamos que vamos. Vamos fazer uma pequena revisão sobre geometria analítica, meus queridos alunos. Vamos focar lá, meu querido diretor. Olha o roteiro da aula, professor Gilvan Duarte. Hoje nós vamos estudar sobre a geometria analítica. Gente, que assunto magnífico. Muita gente tem medo deste assunto, meus queridos. Não tenha medo deste assunto. É um assunto muito utilizado no dia a dia, porque a geometria analítica, gente, é um campo da matemática que eu vou equacionar elementos geométricos. É um campo da matemática, gente, que é possível representar elementos geométricos, como é o caso do estudo do ponto, em caso do estudo da reta, a distância de dois pontos. É o caso do estudo dos triângulos, quadriláteros, circunferências. A gente vai utilizando expressões geométricas. Então, a geometria analítica é responsável por estudar, criar propriedades, métodos para a geometria, por meio de processos algébricos, tá, gente? É uma área responsável pelo estudo da geometria plana e espacial usando processos algébricos, certo? Então, a geometria analítica vai utilizar a equação geral da reta. Por isso que é importante, dentro do objetivo, saber identificar, localizar pontos do plano cartesiano, calcular a distância de dois pontos, encontrar um ponto médio de segmentos. Então, a gente vai fazer isso hoje, meu querido aluno. Então, vamos lá. O que seria a equação geral da reta? O que seria essa geometria analítica? Ao observarmos o ambiente ao redor, podemos notar quanto ele está repleto de linhas. Às vezes essas linhas são verticais, às vezes elas são horizontais, interceptando ou não na construção, na arte, nos objetos, especialmente nas criações humanas. As linhas retas predominam representar a estabilidade humana, a harmonia. Verdade, gente. A geometria analítica, ela tá em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, o que é essa geometria analítica? Ela tem como principal objetivo, gente, descrever os objetos geométricos utilizando o sistema de coordenadas. Por exemplo, gente, quando eu utilizo essas coordenadas, se vocês observarem, veja só um exemplo prático, certo? Que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Tanto na construção de edifícios, com instrumentos como fio de prumo, ou nível, que permite alinhar as paredes e os muros verticais e horizontalmente. Está aí. Utilizamos aí a geometria analítica. Fio de fumo é um instrumento utilizado para verificar qual é a verticalidade de um objeto em relação ao chão, certo? Se realmente esse objeto, se vocês observarem, está reto. Já o nível é um instrumento para verificar se a superfície está exatamente horizontal, se ela não tem nenhum erro. Então, os conceitos importantes dentro da geometria analítica, gente, é a distância de dois pontos, certo? A distância entre dois pontos A e B é definida pelo segmento de uma reta, certo? Pela uma reta. Então, a gente tem que calcular a distância, onde a gente vai envolver, a gente pode até envolver o teorema de Pitágoras, certo? O teorema de Pitágoras, que é o quadrado do cateto, a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Isso vocês ouviram demais, já ouviram falar, certo? Destes pontos, outro conceito importante, certo? Que a gente pode fazer o cálculo, meus queridos. Outro ponto importante, as coordenadas no ponto médio, que envolve a geometria plana, que é o ponto médio, o ponto que divide o segmento da reta ao meio, ou seja, em duas partes iguais, certo? A gente pode utilizar
Por exemplo, se eu quiser determinar o ponto médio no segmento A, sabendo que A tem uma coordenada de 2,1 e B 6,5, aí é só utilizar na fórmula que a gente consegue entender, certo? Esse exemplo. Nós temos a condição de alinhamento de 3 pontos, que é o caso que nós vamos ver hoje, o alinhamento de 3 pontos, que vai envolver um cálculo que é o chamado teorema de Sarris, que a gente vê lá, que a gente utiliza um determinante, certo? Uma matriz, certo? Ou seja, essa equação envolve uma matriz, certo? Que eu vou já fazer para vocês. Então, o que eu quero de vocês? Primeiro passo, que eu vou até fazer um cálculo aqui com vocês, é a condição de alinhamento de 2 pontos. Lembrando que essa condição de alinhamento de 3 pontos distintos no plano, gente, os pontos eles são colineares. Eu vou utilizar determinantes que a gente viu nas aulas passadas com o professor Alexander. Conceitos importantes. Primeiro passo, o conceito importante entre a geometria analítica. Até vou voltar aqui para a gente revisar, tá, meus amores? Revisar aqui, ó. Vou deixar em branco, que geralmente os professores de matemática gostam de deixar algo em branco, então eu gosto de colocar alguns conceitos importantes para a gente não perder a linha. Então vamos lá, conceitos importantes dentro deste assunto, certo? Conceitos importantes dentro desse assunto. Nós temos três pontos que a gente precisa. A gente precisa aprender a distância, certo? A distância entre dois pontos. E nós temos aqui distância entre dois pontos e a coordenadas, ó. Depois a gente vai ver o outro, tá? Coordenadas do ponto. Pronto. Aí nós temos o assunto novo que o professor Alexandre vai entrar com vocês, que é condição de alinhamento dos 3 pontos. Então, conceitos importantes, nós temos esses 3. Eu esqueci, coordenadas dos pontos. Ó, nós temos três pontos cruciais para dentro da questão, certo? Quando eu envolvo a distância de 2 pontos, eu vou envolver a fórmula da distância. Então, a distância entre A e B vai envolver a raiz de xb menos xa ao quadrado, mais a distância do ponto B, que é yb menos ya elevado ao quadrado. Pronto, essa é a fórmula que nós vamos utilizar, certo? Que fórmula é essa, professor? Já eu explico para vocês. E nós temos a coordenada dos pontos, certo? Que elas são escritas xm é igual a xa mais xb dividido para 2, onde a média do ponto do ya mais yb dividido para 2. Pronto. Se você conseguir aprender essas duas fórmulas das coordenadas dos pontos e a distância dos pontos, você consegue fazer a aplicabilidade, certo? Por isso que eu digo para vocês, essa aplicabilidade, certo? Ah, professor, beleza. Depois que eu aprendo, vou apagar aqui a fórmula, tá? Vocês anotem aí no caderno de vocês, eu acredito que o professor Alexandre, antes dele entrar neste assunto, eu estou fazendo uma pequena revisão desses conceitos importantes. São 3 que envolvem geometria analítica. Ela está em tudo, gente. A geometria analítica, ela está em tudo. Pois vamos lá, professor. Coloque aí uma prática para a gente poder interpretar melhor e tentar fazer com o senhor nesse contexto. Pois vamos lá. Muito bem.
Vou colocar aqui uma canetinha preta e nós vamos dar continuidade aqui esses pontos. Vamos dar um exemplo aí de como a gente pode fazer a distância entre dois pontos. Nós sabemos que um ponto A, vamos lá, um ponto A, ele pode ser representado, por XA igual por YA e ponto B, ele pode ser representado por XB, certo? E YB. Isso aqui é simples, tá, gente? Sempre na minha esquerda fica o X, na minha direita fica o Y, certo? Se você conseguir denotar isso. Então, você imagine. Calcula a distância entre dois pontos A. Vamos imaginar que o ponto A é 0, 0. E o ponto B, certo? O ponto B é 4,2. Ponto B, vamos imaginar, certo? Deu para entender, meus queridos? Aí são pontos cruciais. São pontos cruciais, tá? Deu para entender esses pontos que eu estou colocando aí para vocês? Agora é só utilizar na fórmula, certo? Utilizar na fórmula. Então, eu tenho distância de AB. Distância de AB é igual à raiz desses pontos. Ó. Joga na fórmula, meus queridos. A raiz destes pontos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro 4 menos 0 elevado a 2. Ó. Usando a fórmula. Mas 2 menos 0 elevado a 2. Veja o que eu fiz. Ó. 4 menos 2. 2 menos 0. Estou pegando eles aqui, ó. A distância entre esses pontos, ó. 4 menos 0 e 2 menos 0 ao quadrado. Ao quadrado. De uma maneira bem simplória, você vai pegar distância do ponto A e B igual a raiz. Quanto é 4 menos 0? 4. Então fica 4 ao quadrado. Mais, quanto é 2 menos 0? É 2 elevado ao quadrado. Lembrando que lá no professor deve ter explicado que A elevado a B, o que significa esse expoente? O que significa essa base? Certo? O que significa? Significa que o expoente está determinando quantas vezes a base se multiplica entre si. Quantas vezes a base se multiplica entre si. Então, se eu tenho um exemplo aqui de 4 elevado a 2, significa que é 4 vezes 4, que dá igual a 16, certo? Então, de cara, você já sabe, a distância do ponto de A e B sobre a raiz dá o quê? Dá 16. Mas, quanto é 2 elevado a 2? 4, professor João. 4, que vai dar igual a 20. Raiz de 20. Raiz de 20. Raiz de 20, certo? Ela não existe aproximadamente. Ela não existe. Então, tu deixa a distância de A e B. Mas você pode fazer o seguinte. Dentro da matemática, para você encontrar a raiz aproximada, quando tem esse tipo de cálculo, você faz uma fatoração. Quanto é 20 dividido para 2? É 10, professor. Quanto é 10 dividido para 2, professor? É 5. Quanto é 5 dividido para 5? É 1. Então, ficou 2 elevado a 2 vezes 5. Aí eu jogo lá para cima, tá? Eu boto na raiz 2 elevado a 2 vezes 5. Quando a gente chama de raiz quadrada, é porque o 2 está aqui em cima, certo? Aí eu corto, eu vou cortar essa raiz aqui, ó, com essa daqui, só que essa aqui não dá para cortar, tá? Não dá. É como se ele tivesse assim, ó, 2 elevado a 2 vezes a raiz de 5. É como se tivesse assim, ó, tá? Por isso que ele é grande, é como se ele tivesse.
Cortei. Quando eu corto, o que, que acontece com 2? O 2 vai para fora. Então, a resposta seria 2 raiz de 5. A distância dos pontos A e B é 2 raiz de 5. Isso é a distância de 2 pontos. Certo? Isso aqui é só uma pequena revisão para que vocês não se percam no assunto. Tá? Então, a distância de 2 pontos ela vai envolver esta temática. Tranquilo? Eita, professor, é cálculo pra caramba. Tá? Mas é um cálculo que vocês precisam treinar, meus queridos, porque isso cai no Enem. Gente, isso aqui cai no Enem, incrível, né? Como esse assunto, geometria analítica, ela cai de maneira contextualizada. Ela cai de maneira contextualizada. Pronto, professor, depois que o senhor fez essa revisão do primeiro tema importante, só vai fazer a revisão de outro, né, professor? Temas importantes dentro desse contexto. Exatamente, meus amores. Fazer outro contexto que eu digo para vocês. Digo e repito. Tem outros contextos. Vamos lá para o contexto que é de suma, hiper, mega importância, que é coordenadas do ponto médio. Certo? Vocês imaginam o plano cartesiano. Onde dentro desse plano cartesiano vai ter, certo, pontos importantes x e aqui é y. Aí vocês imaginar que eu vou fazer uns pontos, ó. Fazer uns pontos importantes, ó. Fazer aqui, pronto. Aí eu passo uns pontos. Eu vou fazer um pano, uma reta aqui, ó. Tentei fazer uma reta, mas essa reta aqui tá mais para uma vara do que uma reta, porque a vara é torta aí. E eu quero descobrir o ponto médio. Esse pontozinho aqui, ó. Então, meus queridos alunos, vamos lá. Conseguiram entender e compreender? Vamos lá. Ponto médio. Calcula o ponto médio de 2,1, que aqui é A e aqui é B. Ponto de 6 e 5. Vamos calcular. Ponto médio, 6 e 5. Aí, eu utilizando a fórmula xm é igual a xa mais xb dividido para 2. E ym é igual a ya mais yb dividido para 2. Pronto, professor Gilvan. 2 mais 6. Ó. 2 e 6. 2 e 6. Tá vendo? 2 e 6. Observe que aqui eu tenho o y, o x de A e o x de B. X de A e o x de B. Só substituir. 2 mais 6 por 2. Quanto é 6 mais 2? 8. Dividido para 2 é 4. Pronto, morreu Maria Preá. Tem um ponto. Certo? Um ponto tranquilo. Tranquilo. Professor, I de B, YA. YA é 1 mais 5. Dividido para 2. 6 igual a 3. Pronto. Eu tenho um ponto 4 e 3. O 4 e 3 é o ponto médio do segmento A e B. Agora nós vamos entrar na condição de alinhamento dos 3 pontos, que é o nosso assunto de hoje. Eu só apenas quis, como professor, colocar para vocês esses pontos de revisão e mostrar onde a geometria analítica ela é importante. Então vamos lá, professor. Aí, condição de alinhamento de 3 pontos. Ela entra nessa condição aqui, ó. O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos calculando o ponto médio.
Ponto médio é isso aqui, ó. E agora? Estava calculando o ponto médio. Nós estávamos calculando, professor, no início, um triângulo aqui, ó. Esses pontos do triângulo, ó. Estava calculando o ponto de triângulo e o ponto médio. Agora, nós vamos utilizar outro argumento. 3 pontos, professor. A gente vai calcular esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Pronto. Que chama-se... Isso chama-se... De quê, professor? Isso se chama-se condição de alinhamento de 3 pontos. Que significa o quê? Diremos que os pontos são colineares se o determinante abaixo for igual a zero. Podemos dizer que eles são colineares se existe uma reta que os contenha. Ah, professor, aí eu vou usar nesse contexto um teorema de Sarris, ó. Quando eu vou ligar 3 pontos, eles só são colineares se for igual a zero. Então, se o determinante for igual a zero, então os pontos A, B e C são colineares. Colineares. Aí eu pergunto para vocês, o que é colinear? Colinear diz que os pontos estão sobre a mesma... Quando eu digo que ele é colinear, diz que os pontos que estão sobre a mesma reta. Colinear, o que significa colinear? É porque os pontos estão na mesma reta. Caraca, eu ia morrer e não ia saber o que era colinear, professor. Exatamente. Colinear é porque os pontos estão na mesma reta. Caraca, professor, que massa! Show, professor! Isso, professor. Não ia entender e nem conseguir compreender. Mas dessa maneira está ficando mais claro, professor. Exato. É isso que eu quero de vocês, que vocês entendam o que é colinear. Então, a geometria analítica é um campo que é possível equacionar esses elementos, esses pontos. Então, para mim achar, para mim saber se ele é colinear ou não, ó, aí depois vocês apagam, tá? Essas explicaçõezinhas para vocês. Aí vamos lá. 3 pontos A e B estão na mesma reta se somente se o determinante for igual a zero. Se, no entanto, esse determinante é não nulo, os pontos A e B são vértices de um triângulo. Vértices de um triângulo. Se caso esse determinante é não nulo, os pontos A e B são vértices do triângulo. Então vamos provar aqui, ó, como é que é feito. Regra de Sarris. Quando a matriz é de ordem 3. Regra de Sarris, gente, eu vou repetir essa primeira coluna aqui, ó. Aí eu pego e faço a multiplicação. Depois eu faço a subtração. Os primeiros. Então, entenda aí, ó, exercício resolvido. Verifique se os pontos A, vamos verificar, se os pontos A, B e C estão na mesma reta. Na mesma reta. Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu faço? Pelo amor de Deus. Então tem que ser igual a zero. Se ele pertence a uma mesma reta. Se eles pertencem a uma mesma reta.
Como é que eu faço esse cálculo? Verifique os pontos. Se você for ver aqui, eu tenho que utilizar diagrama, a regra de Sarris. Ó, vamos calcular o determinante. Já coloquei aqui, ó. Aqui não é 3, 2. Aí eu coloco. Tá vendo, ó? Onde é x, ó. X, x. Tá vendo, ó? A, B, C, Y. Tá vendo? Só seguir essa lógica, ó. É como se tivesse um embaixo do outro, ó. 4, 1, 1, 4. É como se fosse assim, ó. Mesma coisa. Vamos lá, ó. Calcula o determinante. 3, 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1, ó. 2, 1, 4. 2, 1, 4. Aí, repete. Aí, o que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão fazer regra de Sarris. Regra de Sarris. Como é que eu faço essa regra, professor? Tá aí, ó. Repete. 3, 4, 1, 2, 1, 4. Pronto. Regra de Sarris. Eu vou colocar uma caneta diferente para vocês entenderem. Ó, eu multiplico esse com esse. Multiplico esse com esse. Para ficar igual. Deixa eu consertar aqui para ficar bonito. Ficar bonito. 3, 4, 1, 2, 1, 4. Pronto. Aí eu vou pegar, se vocês observarem aqui a regra, ó, eu pego e somo, ó. Observando aí, ó. Ó, vou somar. Ó. Tá vendo? Eu tenho que somar. Da mesma forma que eu tenho que deixar bem claro nessa questão que nós vamos fazer, ó. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Isso aqui é a soma. Vamos lá, vamos testar. Tá, meus amores? 3 vezes 1 vezes 3 vezes 1 vezes 1 mais, vou fazer passo a passo. 2 vezes 1 vezes 1 mais 1 vezes 4 vezes 4. Tá vendo? Eu tô fazendo igual lá. Aí aqui dá quanto, pai? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 2. Porque 2 vezes 1, 2. 4 vezes 4, 16. Agora vamos menos. Por que menos, professor? Porque, ó, menos, depois, ó, A, viu? Multiplicação aí, ó. Agora menos. Você coloca menos. Um R. Menos. Vai um para o outro. Faz isso aqui, ó. Desse jeito, ó. Vou colocar outra caneta. Pra gente não se confundir. Fica mais fácil. Marca texto. Azul. Vamos lá, o azul. Esse dá. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Ah, professor, legal. Agora que eu tô conseguindo compreender melhor. Então vamos lá. 1 vezes 1. Eu vou fazer direto. 1. Epa, pera aí. Aqui é uma caneta, pai. Pra não dar erro. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 2 é 8. Agora sim, faz o cálculo aí, pai. Isso vai dar quanto? Eu tenho 16 mais 2 mais 3 dá quanto? 16, 17, 18, 19, 20, 21.
menos. Eu tenho sinais iguais, soma e conserva o sinal. Deu para entender? Eu tenho 20, 21. Então, deu igual a quê? A 0. Deu igual a 0. Significa o quê? O determinante der igual a 0. Conseguiram entender? Então, meus queridos alunos, tem que ser igual a 0. Se o determinante, se os pontos são colineares, são, professor, são. Então, conseguiram compreender, gente, o que eu fiz? Teorema de Sarris. Lembrando que a condição de alinhamento dos pontos, ela envolve esse contexto. Então, se ela for igual a 0, significa que eles são colineares, ou seja, eles estão na mesma reta. Verifique se os pontos A e B estão alinhados, ou seja, nas mesmas retas. Vai utilizar, né, o teorema de Sarris, certo? Vamos lá para a letra A. Como é que arma? Só deixando armado aqui para vocês. Vocês vão colocar onde? Um determinante. Certo? Ó. Pega primeiro os x, ó. Pega primeiro os x. X, x, x. Aí xa, xb, xc. Tá vendo, ó? Aí pega. Tô deixando aqui para vocês, ó. XA, XB. Aí aqui, YA, YA, YB, YC. Pronto. Só substituir, meus bebês. Substituir e fazer o cálculo, o teorema de Sarris. Sarris. Vamos lá, pai. Vamos substituir. Quem é o XA? É 2. Quem é o B? Menos 2. Quem é o C? Menos 1. Tá bom, pai? Quem é o A? O YA? 3. Quem é o YB? Menos 2. Opa! Menos 5, paizinho. Menos 5. Quem é o C? Menos 3. Vixe, Mário, tá tudo dando menos. Aí 1, que é da fórmula. Repete as duas primeiras colunas. 2, menos 2, menos 1, 3, menos 5, menos 3. Pronto. Eu repeti, meu garoto. Faça a repetição. Deixa eu apagar aqui, que eu sou um professor meio perfeccionista. Tá? Pois vamos lá. Agora nós vamos para marca-texto amarelo para tentar fazer o teorema de Sarris. Sarris. Então vamos lá pegar os números que tem que fazer. Ó. Esse aqui eu vou o quê? Multiplicar somando. Quanto é? 2 vezes 1 é 2. Vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10. Mais. É da fórmula. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, menos 3. Mais. Eu vou fazer uma coisa melhor. Deixar um espaço maiorzinho, pai. Para vocês poderem entender aí, ó. Menos 10. Certo? Aí mais, abre parênteses. Menos 3. Certo? Menos 3, ó. Ok? Mais, da fórmula. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Só que é o seguinte. Menos por menos, dá mais. Menos por menos, dá mais. Então, 2 vezes 3, 6. Olha o jogo de sinal. Menos. Agora eu vou utilizar outro marca-texto de outra cor. Para a gente fazer agora ao contrário. Quem já armou o primeiro teorema de Sarris. Aí vou pegar esse primeiro, pegar esse aqui, pegar esse aqui. Pronto. Para cima. Vou botar aqui para cima, reta para cima, para vocês poderem entender, tá?
Agora, quando esse azulzinho aí, gente, que é ao contrário, ele é o quê? Subtraindo. Então, vamos lá. Quanto é 5 vezes 1? 5. Só que menos por menos dá mais. Dá mais. 5. Quanto é 2 vezes 3? 6. Mas está menos, ó. Menos 6. Menos 6. Cuidado com esse jogo de sinal, tá, gente? O último. 2 vezes 3, 6. Menos. Então, menos da fórmula. Ó. Menos. É o quê? 6 de novo, ó. Ok? Eu vou organizar aqui agora. Menos 10. Mais por menos dá menos 3. Mais por mais dá mais. Mais por menos dá menos. Menos por menos dá mais. 6. Ó. Menos por menos dá mais 6. Opa, peraí, me perdi. Mais por menos é menos. Mais por mais é mais. Mais por menos é menos. Menos por menos é mais. 6. Menos por menos é mais 6, meu diretor. Agora foi. Aí tá, foi. Agora foi. Pronto, meus queridos. Só dar uma bonitida. Vou botar o 6 aqui direito. Porque... Gente, se eu errar um sinal desse aqui, erra toda a fórmula, tá? Pra vocês entenderem a importância. Vou botar aqui de maneira organizada. 10 mais menos 3 mais 6 menos mais 5 menos 6 menos 6. Pronto, tá mais bonito. Porque ficou assim meio torto. Isso me dá uma agonia na hora de fazer o cálculo, que a gente às vezes pode se perder, tá? Tá aí, é a mesma coisa que eu coloquei lá em riba, como diz o caboclo. Agora vamos fazer o cálculo, professor. Ó, tudo que é negativo, você deixa pertinho, ó. Menos 10, menos 3, menos 5, mais 6, mais 6, mais 6. Fica mais fácil para calcular, tá bom? Só uma fórmula de jeito. Vamos lá. Eu tenho 10, 3, 5. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Esse que é o erro do aluno. O aluno pensa que é subtraindo aqui, mas não é. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Eu tenho menos 10 dá 13, dá 18. Tá? Dá menos 18. Aqui. Rapaz, você riscou aí sem querer. É mais, viu, gente? Eu não sei por que eu risquei sem querer aí. Quanto é 6 mais 6? 12. Mais 6. Dá quanto, meu diretor? 18. Se o determinante der 0, anulou aí, ó. Se esse determinante der 0, significa o quê? Que o ponto da reta, elas estão alinhadas. Elas são colineares. É igual isso aqui, meu diretor, para a gente ficar bem claro. Tu vai medir um muro. Para ver se ele está alinhado. Aí aqui tem vários pontos. Um ponto, aqui tem outro ponto, tem outro ponto. Aí, de repente, essa retinha aqui, ó, esse bichinho aqui, está desalinhado. Não é colinear. É a mesma coisa. Não é colinear. É a mesma coisa daqui, ó. Se tu botar no chão e tiver essa parte da bolinha tiver desalinhada, significa que tua geometria analítica está errada. Ou seja, teus pontos estão errados. Está desalinhado. Então, aquele cálculo, meus queridos alunos, que eu estou colocando aqui, aquele cálculo é para saber se os pontos estão alinhados, ó. Esses pontos aqui, ó, estão alinhados. Se não tem nada torto. Tranquilo, meus queridos? Então, só quis explicar através desses exercícios dessa maneira. Tranquilo, meus queridos alunos? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? De uma maneira bem simplória, trouxe para vocês e prática. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.